podemos assim dizer. Queria que você falasse de Ayrton Lucas, também Everton Cebolinha, Matias Vinha e até o De La Cruz também, que foi substituído ali no segundo tempo. Boa noite. Boa noite. Eu acho que ao pé da letra, como dizem, né, nossos jogadores deixaram sangue aqui hoje, né? Então, a gente teve, né, uma lesão do Everton Cebolinha no tornozelo esquerdo, com uma suspeita, né, de uma lesão do tendão de Aquiles, e exatamente por esse motivo que ele foi para o hospital fazer exame para a gente confirmar ou não essa hipótese. E o Matias Vinha, depois daquela entrada, ele teve um entorse no joelho e também existe, né, uma suspeita, uma possível, né, hipótese de uma lesão ligamentar, então ele também está indo agora ali para a gente fazer exames complementares e confirmar isso ou não. O Ayrton teve um trauma, uma sutura, não é problema nenhum para quinta-feira. O Nico também, enfim, ele sentiu, relatou um pouco de fadiga normal, né? Mas também, a princípio, não preocupa a gente, não. O Cebolinha tem alguma hipótese aí de lesão no tendão? Existe, né? Como eu falei, né? É uma hipótese diagnóstica, né? Não é uma certeza, mas com certeza é uma hipótese, é uma possibilidade, né? E exatamente em função disso que a gente preferiu levá-lo imediatamente para a gente fazer esse exame e confirmar isso ou não o mais breve possível para poder passar para vocês. Doutor, se for caso de ruptura dos dois, né, do Everton e do Vinha, seriam casos cirúrgicos, então? Olha, primeiro, né, eu tenho que esperar o resultado, esperar para não falar nada para vocês aqui que possa não acontecer, mas como você falou, né, se for uma ruptura de tendão de Aquiles, é um tratamento cirúrgico, né? Doutor, eu reparei ali no segundo tempo que o Vinha ele teve o problema dele e houve uma mobilização no banco de reservas do Flamengo. Teve a situação do Ayrton, que à distância parecia até aquele protocolo da concussão. O Flamengo tentou implementar a sexta substituição durante o jogo, teve essa tentativa, teve alguma conversa com a arbitragem, porque a gente sabe que o protocolo mudou para esse tipo de lesão recentemente. Foi feito algum movimento para viabilizar? Porque foi notável o Vinha terminar o jogo aparentemente sem as condições ideais. Uhum. Que ele terminou o jogo sem as condições ideais, isso é um fato, né? Como vocês viram. Agora, essa questão aí que você disse no banco, em nenhum momento aconteceu, né? Até porque senão teriam feito, né, a substituição. Ele ficou exatamente no campo, exatamente porque o Ayrton não teve, né, uma concussão e não foi utilizado a substituição do Ayrton com esse critério. Então, nós não tínhamos mais substituição. E foi exatamente por esse motivo, né? Então, essa questão que você falou, essa discussão dessa tentativa ali no banco por causa do Vinha, não teve. O que teve ali, né, das pessoas discutindo era exatamente, né, de tirar ele, porque do jeito que ele estava ali não tinha muita função ali, não estava ali ajudando muito, e a gente não tinha substituição e era tirar ele, enfim, foi isso. O Ayrton pode jogar na quinta, então, né? Se não acontecer nada até lá, com certeza, né? Pelo que aconteceu hoje, sim, né? Mas até quinta no futebol é uma eternidade, né? Então vamos dia a dia, mas pelo que aconteceu hoje, certamente não é nada que preocupe a gente para quinta-feira. Obrigado. Boa noite, doutor Tanuri, Rodrigo Ramos e canal Time Web. Primeiro, parabenizar o senhor aí pelo Dia dos Pais. E segundo, o Flamengo tem batalhas e batalhas, uma atrás da outra. A gente viu hoje jogadores saindo aí com lesões. O que fazer para poder antecipar esses jogadores não sofrer essas lesões, tendo em vista que o Tite tem falado muito sobre esses jogos um atrás do outro? Olha só, existem ali lesões que talvez sejam previsíveis e preveníveis e outras não. Então vamos dar o exemplo ali do Vina, por exemplo, foi um entorse devido a uma entrada, né? Um trauma, um choque, então isso aí você não tem como prever, nem como prevenir. É do jogo uma lesão traumática que a gente chama, né? Uma lesão por sobrecarga, digamos assim. A do Everton, como vocês viram, também uma lesão atípica, uma suspeita de uma ruptura de tendão. E isso também é algo, né, que você não consegue prevenir ou prever muito. Então, infelizmente, existe a possibilidade de termos lesões ali complexas, mas que ao mesmo tempo são fatalidades, né, são ali inerentes ao esporte. Infelizmente, nós não queríamos isso nesse momento, mas são lesões assim que, como você disse, né, uma foi devido a uma entrada, um trauma, e outra de uma suspeita de uma ruptura de tendão. Isso não teria como ter evitado, né, infelizmente. Alguns dos jogadores que ficaram lesionados já fizeram alguns exames, foram para o hospital. Como é que está a situação de cada um? Eles estão no caminho agora para isso, então vão realizar esses exames ainda hoje, e aí a gente vai ter essa resposta e provavelmente amanhã de manhã, hoje mais tarde, a gente consegue passar, confirmar isso para vocês ou não, e aí consequentemente ali dar um prognóstico melhor. Doutor, desses jogadores que estão para ser lesionados, né? Qual que
sem exame ainda, qual que mais preocupa, assim? Tem algum jogador que mais preocupa, assim, de ser lesão grave mesmo? Eu acho que o Everton e o Vina, né? Os dois preocupam com certeza, né? Não tenho a menor sombra de dúvida. Como a gente falou aqui, o Ayrton não tem problema nenhum, nem o De La Cruz não preocupa. Então, assim, as preocupações maiores realmente são do Everton, Cebolinha e do Matias Vina. São lesões que podem tirar da temporada, doutor? Olha, se confirmarem algumas hipóteses, sim. Qual seria essa hipótese que pode tirar esses jogadores da temporada? Eu não posso falar para vocês antes da gente ter certeza, mas como eu falei, do Cebola existe uma hipótese, né, de uma lesão do tendão de Aquiles, do tendão calcâneo, do tornozelo esquerdo, e do Vina, né, tem uma suspeita de uma lesão ligamentar do joelho direito. Então a gente vai confirmar isso. E confirmando, sim, são lesões cirúrgicas, né? Mas antes da gente falar isso, eu não posso te dizer porque a gente não tem um diagnóstico. O Cebolinha tem chamado a atenção porque ele já vem de uma série de lesões e não conseguiu se manter no jogo da ida da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Os torcedores têm se perguntado o que está acontecendo com ele. Você pode abrir um pouco mais? Será que em algum momento o Flamengo não forçou ou ele jogou no sacrifício de alguma forma? Olha, se ele vem tendo lesões, então ele não jogou tanto, né? Então isso por si só você já vê que não forçou, não foi uma sobrecarga, um excesso, né? Óbvio que é uma questão de lesão, é multifatorial. E existem momentos, né, da carreira de que um jogador tem mais ali azar, digamos assim, num ano ou em outro, né? Isso é inevitável, então eu não vejo, eu vejo como algo pontual, né? Uma infelicidade, né? Realmente, como você disse, eu acho até... Sou médico, né? Mas eu acho que ele entrou muito bem, estava muito bem, então isso mostra que ele estava bem, né? No jogo. A gente estava comentando isso, inclusive, no banco, que ele voltou e estava bem, e de repente aconteceu isso, que é uma síndrome da pedrada que a gente chama, né? Então, uma infelicidade, uma fatalidade, eu vejo assim. Então, não vejo uma questão de sobrecarga, né? De como você falou, de estar acelerando. A gente sabe que no esporte, lesão, óbvio que é inerente, e sempre o time que chega mais, que viaja mais, né? Que tem mais jogos, sobrecarrega mais, isso é um fato, né? Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite.